né? O Salmo 84, ele traduz muito essa singeleza. Essa é nova, essa música é bem antiga, né? Eu encontrei teus altares, Senhor, Deus meu e Rei meu. E traduz a essência da saudação que o salmista trouxe de entrar nesse lugar tão específico, nos átrios do Senhor. Encontrar um lugar neste enorme lugar. E aí o Salmo 84 vai falar sobre isso, vai falar quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios, né? É tão forte entrar nos atos do Senhor que a alma dele suspirava e a alma desfalecia, né? A glória do Senhor é tamanha que o nosso corpo ele não suportaria tamanha glória. Né? Então, Jesus se fez carne, habitou entre nós para sentirmos ele ao nosso lado. E isso é maravilhoso, isso vem de um plano maravilhoso do nosso Deus. E o salmista continua, dizendo: o meu coração e a minha carne exultam no Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa. E esse tempo em que o salmista trouxe foi uma saudade do templo, né? Ele sempre trazia poesias com relação a isso. Bem-aventurados que habitam em tua casa e louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti e cujo coração se encontra os caminhos aplainados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de águas vivas. Aquele que está exatamente na casa, firmado na casa do Senhor, que entende esse lugar dos atos do Senhor, de colocar a sua vida nisso, o seu vale árido vai virar um manancial de águas vivas. Um manancial é aquela abertura, né? Aquela água que brota da terra, um manancial de um rio, de um grande rio. De bênçãos o que cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante do Deus em Sião. Senhor dos exércitos, escuta a minha oração. Ouve, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus nosso, o escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Um dia que você busca a presença do Senhor vale mais do que 1000 dias fora da presença dele. Uma vez na presença do Senhor, sentindo a glória tamanha dele na sua vida, vai levar você a esse lugar de você colocar para lá 1000 dias que você viveu sem ele. Você vai se perguntar, e aqueles novos convertidos vão dizer assim: quanto tempo eu passei sem conhecer esse Deus? Quanto me custou viver sem ele na minha vida? Né? O primeiro amor nos leva a essa reflexão. E ele diz: prefiro estar à porta da casa do meu Deus e permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é o sol e escudo, o Senhor da graça e da glória, através de Jesus Cristo. Não recusa bem algum aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, feliz é aquele em quem se confia. Vamos orar? Quero que esse salmo fique no seu coração hoje. Medite no Salmo 84. Vai falar muito sobre a nossa lição agora, que é a disciplina da simplicidade. A simplicidade precisa ser vivida de uma forma simples. O nome já puxa, né? E nós vamos aprender como viver assim, como ter esse estilo de vida. Porque a simplicidade é um estilo de vida. Você adota ou não. Ou você vive e você realmente, assim, escolhe viver isso na sua vida ou você repudia, tá? Então, a gente vai aprender hoje como podemos ser mulheres
né, que vivem diante dessa simplicidade e sabe ser feliz no simples. Também tem essa grande diferença, tá? Porque você não pode forçar a viver uma simplicidade que você não escolheu, né, para isso na sua vida. Então, vamos orar. Senhor Deus, obrigada, Pai, por esta noite. Louvado seja o nome do Senhor que nos trouxe, resgatou a nossa memória, agora o Salmo 84. Como é bom viver em teus átrios, Senhor. Um dia na tua presença vale mais do que 1000 sem a tua presença. Nós queremos sentir, Senhor, esse lugar especial nos teus átrios, porque ali não há nada que nos falte, Senhor. Nada, nada. Bens, pessoas, qualquer coisa que esse mundo nos ofereça, não será nada diante de estar em teus altares, Pai. Pai, nós queremos, nessa hora, Senhor, oferecer ao Senhor o nosso melhor. Oferecer ao Senhor o que era o nosso melhor, é o nosso coração disponível. Pai, trabalhe em nosso coração de forma a nós entendermos a simplicidade e adotarmos isso como um estilo de vida. Não apenas de lábios que profanam, mas de lábios que cumprem a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós queremos assim também dizer que o pardal encontrou casa, andorinho para si, ninho para si, nós encontramos os teus altares, Senhor, porque ali é um lugar maravilhoso de se viver. E eu queria, nesta hora, Pai, te pedir uma bênção especial para cada um de nós. Fala o nosso coração, exprime o melhor de palavras que agora o Espírito Santo vai ministrar nessa aula. Senhor, traz à tona tudo que o Senhor quer trabalhar em nós. Que não seja que a Dani, mas que seja o Espírito Santo falando através da minha boca, Senhor. Usa-me, Pai, nas tuas mãos, assim como um vaso na mão do oleiro, eu quero ser assim para ti. Não que haja nada em mim, porque eu sou pó e vou voltar para o pó, mas o Senhor é aquele que é engrandecido através da minha vida e da vida das minhas irmãs nessa noite. Nós assim, Senhor, te entregamos tudo, tudo em teus altares. Tudo, como diz a música, tudo entregarei, tudo entregarei. Hoje terão muitas mulheres que vão entregar muitas coisas, Senhor. Eu creio, porque o Senhor já fala isso ao meu coração. Terão mulheres que vão entregar algo que elas nunca imaginaram que o Senhor ia tocar na vida delas. Por isso, Senhor, nos faz atentas à tua voz nessa noite. Nos faz atentas à tua direção. E que o Senhor fale aos nossos corações com singeleza, simplicidade, leveza, para que sintamos assim essa obra maravilhosa que o Senhor fará com a vida de cada um de nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém. O Senhor me falava, enquanto eu orava agora, que vão ter mulheres aqui que vão ser extremamente tocadas pelo Espírito Santo essa noite, para que a idolatria caia do coração delas. Esteja atenta nos sinais que ele vai te falar através da simplicidade, para que você possa encontrar esse lugar que fala o Salmo 84. Um lugar tão amável, tão grande, de graça, de glória, que você vive ao lado de Jesus. Aqueles que andam em caminhos corretos, retamente, como fala aqui no Salmo, vão encontrar passagem nesse lugar. E o que o salmista mais diz aqui, que mais tocou o meu coração, foi justamente que, quando passarmos pelo vale da aridez, ali vai acontecer um manancial na nossa vida. As provas pelo qual nós temos que passar vão ser ínfimas diante de tamanha glória de um dia nos atos do Senhor, valer mais do que 1000. Então, hoje eu cantarolava essa música agora na rua, quando fui buscar minha filha, e eu cantava essa música, e eu cantava, e eu disse, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? E aí ele disse, essa música vai ser a abertura de viver uma vida com simplicidade. Viver uma vida onde eu sou o centro de todas as coisas, filha. Então, colocar Jesus no centro da nossa vida vai tirar e desagarrar, vai como se fosse arrancar de dentro de você o seu eu. E isso é muito forte. Porque o nosso eu é aquilo que muitas vezes a gente vai ter de escolhas, opções, né? A gente sempre vai colocar o nosso eu à frente.
E, por colocar o eu na frente, é que existiam os movimentos feministas, né? Em nossa atual geração. Por dizer assim, você tem que pensar primeiro em você, você tem que fazer primeiro por você, você tem que olhar para você, você precisa se amar. São tantas frases, né, que a gente escuta. E eu escutei um dia dessas frases, e a frase que mais me tocava era: você tem que ser independente, Daniela. Você tem que ser uma mulher independente. Eu escutei minha vida inteira, minha mãe e meu pai falando isso para mim. Você tem que ser independente, você tem que ser independente. E eu cresci ouvindo essa frase. Então, para mim, fazer o caminho da dependência ao Senhor foi um caminho muito árido, como falou o salmista. Mas quando eu encontrei esse lugar de dependência dele, foi incrível que arrancou de dentro de mim a independência. A dependência de saber que os nossos dias, como diz os salmistas, estão contados na palma da mão do Senhor. Nada que acontece na nossa vida não está sob o total controle dele, sob total permissão do Senhor. Dani, mas eu passo por isso, passo por aquilo, passo por aquilo outro, e é dificuldade com isso, é dificuldade com aquilo. Ele está vendo tudo. Ele sabe de todas as coisas. Às vezes você não entendeu ainda a prova que você está passando. Por isso que eu peço que você analise hoje, com muita criteriosidade, critérios mesmo, anotar o que eu estou passando hoje. Reflete alguma coisa que veio daquilo que eu buscava? Reflete alguma coisa que eu tenho buscado dentro de mim no futuro? O que eu tenho vivido hoje que está desarraigado da palavra de Deus? A simplicidade vem nesse sentido. A simplicidade, o autor, ele tratou com muita profundidade e também eu fiz uma aula sobre isso, nossa primeira aula do dia 1º de dezembro de 2023, abertura do Jardim Secreto. Eu trabalhei com vocês a revolução do simples. Eu não sei se você lembra, mas a Academia Jardim Secreto, ela nasceu através dessa revolução. A revolução do simples. Aí a Ana Jaqueline está dizendo que lembra. E nós somos as revolucionárias. Porque se você está aqui na academia, se você está ouvindo as aulas, se você está participando, você faz parte dessa revolução. Você decidiu pegar as suas armas e lutar por algo. Você simplesmente não vai viver a sua vida deixando a vida levar. Você vai viver por um propósito. Dani, mas todo mundo fala de propósito, eu não sei qual é o meu, e eu não encontro isso, ele não é palpável para mim, eu não consigo pegar no meu propósito, eu não consigo ver. Eu quero que ele descortine isso para mim. As mulheres vêm com isso com muita sede nesse tempo, sabe? Muitas, muitas. E eu dou aula sobre propósito, e tem 10 aulas sobre propósito. Não, propósito não é uma coisa simples, não é uma coisa que vai acontecer assim de uma maneira simples. Vai ter toda uma cadeia de desenvolvimento. Eu estava agora estudando com a minha filha, a cadeia alimentar terrestre, né? Tá lá, o produtor, aí depois vem o gafanhoto, aí o sapo come o gafanhoto, e aí tem toda uma cadeia. E a gente muitas vezes não entende como as coisas se processam no propósito. O propósito também vem em cadeia. Precisa que uma coisa esteja ligada em elo com a outra, para que você viva a plenitude dele, entende? E uma das plenitudes do propósito, que eu posso te afirmar com certeza, é você viver a simplicidade. Entender a revolução pelo qual você está participando aqui dentro dessa academia. Aqui nós decidimos não viver por aparências, mas viver firmadas no reino dos céus. No reino que Jesus falou 156 vezes. Jesus falou em reino dos céus 156 vezes, mas a gente não compreende. A gente acha que ele é muito distante. Mas o reino ele se figura aqui na terra. Ele veio para mostrar o que era reino. Reino, a gente precisa arregaçar as mangas para entender reino e andar nele.
Você não consegue andar no reino sem compreender como ele se processa. Então, quando o autor falou sobre simplicidade, ele já começou dizendo que a simplicidade é a liberdade. E a comparação, a duplicidade se torna uma competição e se torna o quê? Um cativeiro, uma escravidão. Então, entenda, no reino tem lugar para todas nós. E eu falava sobre isso ontem. No reino tem lugar para cada uma de nós. Lá não existe duplicidade. Lá não existe competitividade. Por quê? Porque Deus ele deu algo singular para cada uma de nós vivermos. A sua identidade não é igual à minha. Todas nós temos digitais diferentes no nosso corpo. E, portanto, no nosso espírito, nós temos identidades diferentes. E essa identidade precisa fluir, precisa caminhar no propósito, precisa alcançar esse lugar de propósito. Então, saiba que a simplicidade ela vai gerar dentro de você um lugar de liberdade. Sabe quando você é adolescente, você anda em bando, né? Um bando de amigas, e todas se vestem igual, todas conversam a mesma coisa, e você um dia decide romper com isso, você diz, ó, eu não quero mais participar dessa roda de amigas, isso tem me incomodado, vestir igual a elas, se vestir igual a elas, andar com elas, falar igual, as mesmas coisas. Eu prefiro agora entender quem eu sou e caminhar mais sozinho. Isso vai firmar a sua identidade. Por isso que o trabalho da identidade nos nossos filhos é algo que leva a essa simplicidade, essa singularidade. Que dentro da simplicidade existe a singularidade, que é algo que o Senhor nos proporciona. Então, hoje eu quero que você entenda que é preciso, muitas vezes, você sair de algumas coisas que você já estava há tanto tempo vivendo, há tanto tempo experimentando, para entender como essa simplicidade gira dentro de você. Sabe por quê? Porque a simplicidade vai ser um estilo de vida. Você não vai conseguir viver a simplicidade somente por um tempo. Quando realmente a simplicidade fazer parte da sua vida, ela vai ser um estilo de vida. E isso é tão sério, é um propósito tão lindo, que eu me lembro que quando o Senhor começou a trabalhar essa simplicidade dentro de mim, as coisas materiais foram perdendo valor para mim. Até minhas idas ao shopping diminuíram. Eu me sinto bem em ir ao shopping, tomar um sorvete e voltar para casa. Eu não preciso sair com sacolas. Isso não me satisfaz mais. Sabe? A simplicidade tomou conta do meu ser. Eu prefiro comprar uma roupa, que aquela roupa vai ser o meu estilo de vida, o meu estilo de paleta, a compreensão do que eu visto, do que me cabe melhor. E aqui eu quero deixar aí um abraço para as mulheres que são dessa área, né, de personal styling, né? Eu fiz eu ganhei, na verdade, né, da tia Roseli, ela me deu, né, todo aquele teste de colorimetria, de roupa, estilo de roupa. Gente, quando eu passei a entender aquilo, o que era que me cabia, aquilo que as melhores cores que a minha pele, as minhas feições trabalhavam nisso, eu passei a olhar com outros olhos. Eu passei a olhar com outros olhos aquilo que me adaptava. Eu passei a olhar que determinadas roupas, lugares, bens não me cabiam mais. Isso foi tão forte na minha vida, essa simplicidade, que em janeiro de 2023, quando eu voltei de uma viagem de Recife, eu estava por arrumar minhas roupas dentro do meu closet. E o Senhor disse assim, filha, tem muitas roupas aqui.
roupas que não te adequam mais ao seu estilo de vida. A mulher que você se tornou em mim não vai precisar dessas roupas aqui. E aí eu fiquei chocada, porque ele disse para mim, pega 70% dessas roupas, Daniele, e doa. Doa. Tem umas que você vai jogar no lixo, tá? Porque não vai servir nem para doar. Mas tem umas que vão servir para doação, para outras mulheres se vestirem e tal. Tá. E aí eu peguei sacolas, aquelas sacolas grandes de lixo, e fui juntando roupa, fui juntando, juntando, juntando. Gente, eu cheguei na igreja e com tanta roupa que eu fui colocando dentro dos tonéis para doação. E o meu pastor perguntou assim, Daniela, você está indo se mudar de novo? Eu disse, não, pastor, eu estou doando 70% das minhas roupas. E ele, por que você está fazendo isso? Eu disse, porque o Senhor me pediu. Ele disse que essas roupas não combinam mais com o estilo de vida que eu agora, ele vai me proporcionar. E quando for da vontade dele, ele vai me dar novas vestes. Gente, dito e feito. Eu não vou, eu queria comprovar aqui, deixar um beijo para a Priscila, porque ela sempre assiste nossas aulas. Não tem uma imersão Mulheres do Alto que eu não vou deselegante. Ela sempre diz assim, Dani, escolha qualquer roupa da minha loja para você vestir no Mulheres do Alto. Ela faz esse presente. Eu não pedi nada. Vocês entendem como o Senhor faz? E aí ela manda as roupas mais elegantes, as mais caras para eu escolher. As que me vestem melhor, que cobrem o meu corpo, né, por completo. Ela já sabe a minha paleta de cores, então ela já analisou e já manda certinho ali. Então é isso que o Senhor vai fazer, é um estilo de vida. O exemplo das roupas vai ser um estilo de vida para a nossa vida, a simplicidade. Tá? Você vai começar a se desapegar de tantas coisas que você se apega. E eu vou te dizer que no reino não existe gente apegada. Só existe gente desapegada. Você já pensou nisso? No reino, quem caminha lá não se apega às coisas vãs desse mundo. Quem caminha lá não retém nada para si. Dani, onde é que está isso? Está lá em Mateus 6, e eu quero que a gente leia agora, Mateus 6, porque isso é muito forte. E quando você consegue compreender como a simplicidade gira em seu coração, não é qualquer coisa que vai te agradar mais. O que vai te agradar é agradar o coração do teu Deus. Você vai perguntar assim, nossa, o Espírito Santo está falando muito. Você vai perguntar, Senhor, isso aqui que eu recebi, isso aqui que eu ganhei, isso aqui que eu tenho na minha mão, isso aqui que eu vou comprar, é algo que te agrada? É algo que engrandece o nome do Senhor na minha vida? Mudou. Eu quero te dizer que mudou. É isso que é a simplicidade. A simplicidade é uma mudança de parâmetro. É uma mudança de estilo de vida. É algo que se torna belo, excelente, sem te apegar. Quando você entender que tudo você tem que entregar, como diz aquela música, tudo entregarei, Senhor. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo entregarei. Uma mulher que vive o reino, ela sabe esse time. O time do Senhor conceder e o time quando ele vai pedir de volta. Eu lembro agora, na viagem que eu fiz para a França, eu ganhei um caderno em francês. Desculpa, vou repetir. Uma mulher que vive o reino, ela sabe o tempo em que ela vai receber algo do Senhor e o tempo que ela vai entregar de volta. Não vai se apegar àquilo. Quando o Senhor pedir, ela vai entregar, sem reter. Porque o Senhor nos concede muitas coisas. Tudo que temos provém dele. Mas qual é o nosso erro? O nosso erro é quando o nosso coração paira a cobiça, quando paira a ganância, aí a gente retém. Aí a gente perde o timing de entregar de volta.
Quando a gente, um exemplo muito bom é o dízimo, né? O dízimo é algo que o Senhor te deu, o seu salário, e você está devolvendo a parte que é dele. E você faz isso por amor. E o Senhor ainda acrescenta em Abacuque: fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Então, é o único versículo na Bíblia que o Senhor manda fazer prova dele quando você entrega. Quando você entrega o seu dízimo, é o único que ele diz assim: fazei prova de mim. Então, tamanho é você entender que o Senhor te concede coisas, te concede uma promoção no seu trabalho, te concede algo que é a sua família, né, para você cuidar. Mas quando o Senhor pedir, por exemplo, o Senhor chegar para você, seu filho já formado, já naquela fase jovem, e o Senhor dizer assim: eu preciso que você entregue sua filha para mim, porque eu quero enviar ela para o seminário. Ele te deu, e ele está pedindo de volta, que nem ele fez com Ana. Ana entendeu o processo que ela vivia quando ela soube dedicar ao Senhor aquele filho que ela tanto esperava. Ela pedia o filho, enquanto ela só pedia, o Senhor não concedia. Quando Ana recebeu Samuel no seu ventre, foi quando ela soube entregar ele ao Senhor de volta. Vocês estão entendendo como o reino se processa? Em particularidade, como isso é forte? Eu lembro que eu ganhei esse caderno, né, um caderninho que tem umas palavras em francês das meninas lá na França. E eu pedi aquele caderno, eu disse: gente, eu quero um caderno desse, que eu quero levar esse caderno para minha casa. Esse caderno vai caber na minha bolsa, eu vou colocar minhas orações ali dentro, vai ser maravilhoso. E aí eu fiquei pedindo esse caderno, e as meninas: não, mas a gente já separou o seu, já separou o seu. Aí tá, trouxe esse caderno para o Brasil, ganhei esse caderninho, ele estava lá na minha cabeceira. Quando eu já ia começar essa semana a escrever nele tudo que o Senhor me fala, gente, eu tenho um hábito de escrever em tábuas, Abacuque também. Eu escrevo em tábuas, eu escrevo em caderninhos, porque depois eu coloco na data e eu vou lá, naquela promessa que ele me deu há 5 anos atrás, eu vou lá. Entendeu? Eu folheio esse caderno de vez em quando, eu gosto de olhar o que o Senhor falou comigo. Então, eu tenho esse hábito. E aí, sábado, eu estava passando pelo meu quarto, que eu ia receber uma visita na minha casa. Passando pelo meu quarto, eu vi aquele caderno. E o Senhor disse assim: pega esse caderno e entrega a Tereza, que está na tua casa. Porque a pessoa que te deu esse caderno, ela vai chegar no Canadá. E o caderno vai antes como promessa na vida dela. Então, quem me deu o caderno foi a Paula, na França. O caderno estava em francês. E Tereza estava viajando, estava na minha casa, fazendo a despedida dela para ir para o Canadá, que também fala francês, em Quebec. E ali eu disse: mas Jesus, o caderno é meu. Ele: não, fui eu que te dei. Ele é meu, Daniel. Faz a ponte. E aí eu lembrei daquela música da ponte, né? Há uma ponte que te levará para o outro lado. Então, você e eu somos ponte na vida de muitas pessoas. O sonho que está no coração da Paula, o Senhor experimentou. Ele conhece o coração dela. E ele se agrada em levar ela para o Canadá para ela conhecer, porque o maior sonho da vida dela é conhecer o Canadá. Então, eu fui ponte de trazer esse caderno para a Tereza, entregar para ela e dizer: Tereza, esse caderno está indo com você, porque é uma promessa que o Senhor tem na vida da Paula. Leve esse caderno na frente, porque depois o Senhor vai enviar ela. Nossa, foi forte. Então, o Senhor quer experimentar a nossa vida nesse lugar de simplicidade. E como é que o religioso vai dizer? Que o religioso, ele não carrega a simplicidade. Ele carrega os dogmas e as doutrinas que ele vive. Que isso fique bem claro aqui nessa aula. Por isso que se há alguma religiosidade no seu coração nessa noite, que caia por terra no poder que é no nome de Jesus. Que a religiosidade também é uma escravidão.
As coisas do Senhor são simples, são leves. Quando for pesado, quando tiver um peso, é porque você precisa entregar algo ainda. O religioso vai dizer para você: tem certeza que o Senhor falou contigo? Olha lá, esse caderno é teu. Não foi você que ganhou? Fica com ele para você, tola. Por que você vai dar para outra pessoa? Entende? O religioso, ele acumula tudo para ele. Tudo vem para ele. As coisas que o Senhor dá é só dele. Então, quando você se deparar com um religioso, o X que você vai fazer da questão, se aquela pessoa é religiosa ou não, é se ele retém algo para ele. Se ele retém, acabou. Porque o reino é transbordo. O reino, a gente sempre oferta, a gente sempre se doa. A gente vai lá e ama. A gente transborda amor, a gente transborda paz. Isso é o reino. E passando mais à frente, eu queria justamente colocar essa realidade, que é uma realidade de simplicidade interna, e que o autor colocou como algo que fosse uma disciplina externa. E aí eu fiquei pensando nisso a semana toda. Se é algo interno que nós vivemos, a simplicidade, por que se torna, então, uma disciplina exterior, uma disciplina que sai de dentro de você para fora? Sabe por quê? Porque o reino precisa ser propagado. O reino não pode ficar só em você. Ele não pode parar em você. O reino precisa, de girar. O giro do reino é um movimento que acontece. Se você para em determinado andar de um prédio, é porque você precisa experimentar algo mais profundo para os andares subirem na sua vida. E você vai encontrando pessoas naquele andar que você está, que estão passando pela mesma dificuldade que você está passando. Você percebe que você se conecta com as pessoas que passam pela dificuldade que você passou? Pela dor que você sentiu? Você começa a ajudar as pessoas? Então, é justamente nisso que a gente começa a entender que o movimento do reino não é um movimento que vai parar na gente. É uma disciplina realmente exterior, trabalhada de dentro para fora. Jesus foi simples. Ele nasceu numa manjedoura. Ele podia ter nascido no palácio, ele era o dono do mundo, mas não havia lugar para ele. E não havia lugar no mundo. O Senhor nasceu numa simples, a palavra fala simples manjedoura. Então é isso. E o retrospecto da manjedoura que Jesus nasceu, o simbolismo que aquilo aconteceu, mostra o quanto Jesus caminhou nessa terra com simplicidade. Ele dizia: o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Jesus não tinha casa quando ele andava, ele dependia de tudo que as pessoas ofertassem na vida dele. Ele dependia que o Pai o alimentasse. Tudo ele jogava essa dependência no Pai. E o Pai usava as pessoas para ir cumprindo o propósito pelo qual Jesus veio ao mundo. Quando Pedro quis fazer tenda com Jesus, vamos lá, Pedro, religioso, queria fazer tenda com Jesus. Pedro era o cara mais religioso que tinha, junto com Paulo, né? Pedro queria fazer tenda com Jesus. Vamos ficar aqui, lá no Monte da Transfiguração. Quando ele viu Elias, Moisés, aquilo mexeu com ele. Eles vão ficar aqui nessa glória, nessa graça, porque isso aqui está tão bom, não precisa nem a gente sair daqui. E Jesus disse: não, eu não vim para isso. Eu vim para cumprir um propósito. Eu vim para morrer pela humanidade. Esse foi o meu propósito, e eu não vou me desviar disso. Quantas vezes Jesus interpelou para ele, dizendo assim: arreda Satanás. E quantas vezes a gente quer pegar a simplicidade de Cristo e fazer algo que é um peso na nossa vida, e a gente joga esse peso no outro também. O Senhor não quer isso. O Senhor quer que o reino, ele não exista, como fala o autor aqui,
cobiça, ambição. A gente fala de ganância e a gente troca, né? As pessoas trocam, não, a ganância é só uma diligência, porque eu preciso acumular mais, reter mais, para poder sobreviver. O Senhor vai te dar o suficiente, entende? O Senhor sempre vai te dar o suficiente. Sempre. E eu quero ler Mateus 6. Deixa eu colocar aqui, Mateus 6. Eu estou sem minha água. Fui buscar água e não voltei sem ela. Mateus 6, o finalzinho ali. Mateus 6, de 25, tá? Para quem quiser ler, a 34. E eu vou ler isso com bastante atenção para que você compreenda e isso entre no seu coração hoje. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem o corpo, quanto o que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que essas aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, possa acrescentar um povoado, ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo que a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com que vamos nos vestir, porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. O Senhor sabe de tudo que você precisa. Mas busquem, olha aí, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, o Senhor coloca o primeiro patamar, a busca ao reino. E as demais coisas, que é o subliminar, vai ser acrescentado a você, de acordo com o quê? Com aquilo que ele vai te ofertar. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Então, ele está dizendo, não fiquem ansiosos. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, o Senhor está nos alertando em Mateus 6 como a gente deve proceder em colocar o reino em primeiro lugar na nossa vida. E a gente está aqui na prática ensinando como essa simplicidade gera esse lugar para você no reino. A simplicidade sempre vai girar em lançar você no reino. Em você caminhar lá, em você entender como as coisas se processam lá. Tem muitas mulheres que conhecem Jesus, sabem que ele existe, amam ele de todo o coração, mas elas não conseguem viver o reino. Eu sei porque eu vim desse lugar. Eu vim desse lugar há muito tempo. E eu não entendia reino, e eu lia reino, vinha, e eu ia e lia de novo. Eu disse, Senhor, eu te conheço. Eu sou tua filha, eu me sinto filha. Mas eu quero viver o reino. Eu preciso entender como eu posso entrar nesse reino. E aí o Senhor ministrou meu coração que o reino era muito parecido com um prédio muito grande, em que na portaria ele recebe todas as pessoas. Ele recebe, ele abraça, ele vai dizer, filha amada, você chegou nesse lugar, você está aqui comigo. É o momento que você conhece o Senhor como seu Senhor e Salvador. Sabe aquele primeiro amor que você nunca quer perder por Jesus? Está todo mundo nesse lugar. Está todo mundo lá na portaria.
Mas o Senhor está recebendo também outras pessoas. Só que esse lugar vai virar uma zona de conforto para a nossa vida. Porque o Senhor vai nos chamar de filha, Ele vai nos colocar no colo, Ele vai sarar algumas das nossas feridas. Só que Ele vai dizer assim, filha, você me ama verdadeiramente? Aí vai ser já a segunda etapa, né? Você vai olhar, Senhor, eu te amo, porque eu me sinto tão amada pelo Senhor. Então, filha, cumpra o meu mandamento, busque o meu reino, tem um prédio inteiro para você percorrer. Aí você olha para o prédio, nossa, ele é muito alto. Será que eu vou conseguir, Jesus? Vai, filha, busque os meus mandamentos. Entenda que a porta estreita é aquela porta que você vai começar a passar. As suas escolhas vão refletir onde eu sou engrandecido na sua vida. Tem tantas coisas para você viver no reino. Ah, filha, não dá para levar essas bagagens todas, não. Sabe por quê? Porque nos andares não existe elevador. Só existem escadas para você subir. Nossa, Jesus, mas eu estou com muita bagagem. Olha, eu preciso levar meu marido, aí tem também meus filhos, aí tem a minha sogra, a minha mãe, aí também, ó, eu tenho que levar um pouco de comida, eu tenho que levar algo para eu vestir também. Senhor, eu tenho que levar tantas coisas. Aí o Senhor vai dizer, filha, mas você não vai chegar nem no segundo andar com tantas coisas. E Jesus tem um senso de humor. Ele começa comigo com muito senso de humor. E aí, quando eu inventei de levar as bagagens que eu estava carregando para subir esse prédio, no primeiro andar eu cansei. E eu disse, não, quero voltar para a portaria. Mas o Senhor está me lembrando aqui, que para a portaria, quando você passa dela, que você entra no prédio, ela é que nem uma porta de fronteira. Quem já viajou internacional vai saber o que eu estou falando. Quando a porta que você é autorizada a passar para dentro do país, na fronteira, saiu da área internacional para entrar no país, ali na imigração, uma porta de vidro, ela bate atrás de você. Não tem como voltar, você já adentrou no país. Mesma coisa nesse prédio. Nesse prédio não tem como voltar. Jesus, ele vai ficar no teu coração, na tua lembrança, ele vai bater forte para você, ele vai colocar uma chama dentro de você. E eu lembro que eu estava dizendo isso para as mulheres. Eu disse para elas, quando eu comecei a experiência do lar, eu fui muito forte e corajosa, porque eu não tinha medo das mulheres me ferirem. Eu não tinha medo delas me ferirem. Eu comecei a fazer. E aí eu fui subindo os andares, subindo. Tive que deixar as bagagens lá, que foi 5 meses que eu passei. Né? Eu passei assim, dizendo, Senhor, tem que levar a Bíblia, tem que levar o livro, tem que levar isso, tem um celular para levar. Senhor, não, filha, no primeiro andar você não consegue nem subir o restante. Deixa essas bagagens aqui. Eu nunca tive medo das pessoas me ferirem. E aí foi quando eu deixei as bagagens e fui subindo os andares. E foram 29 turmas. E eu ia fazendo. Muitas estão aqui por isso. Eu sempre demonstrei muito amor, muito carinho, muito afeto a todas as minhas alunas. Fui subindo os andares do reino. Mas para passar de alguns andares, eu acho que passar do 10º para ir para a carreira do 11º, ali a dezena, né? Ali eu fui ferida por uma mulher. E aquilo me parou. E eu tive que respirar fundo. Mas sabe qual foi o grande diferencial? Foi porque Jesus disse assim, filha, eu estou com os curativos aqui. Você está precisando deles? Cuidado, não subam os andares sozinhas. Esse foi o meu maior erro. Eu galguei tanto e eu tinha tanta confiança em mim mesma que o Senhor permitiu que uma mulher me ferisse para me parar. E mais uma vez ele me lembrar, quem sou eu na tua vida, Daniela? Eu continuo sendo engrandecido pelas obras que você está fazendo. E aí eu estava ferida, muito ferida. E ele sentou comigo e me deu os curativos para colocar nas minhas feridas. E ele disse, filha, eu sou o bom samaritano, que eu cuido das minhas ovelhas.
Eu estou aqui para cuidar de você também. Você deixa eu cuidar de você. E ali eu tive mais um momento de experimentar o primeiro amor. Aquele amor lá da portaria. Só que eu já estava lá em cima no prédio. Lembre-se, você pode construir um prédio muito alto sem Jesus estar lá. Somente pelas obras da sua mão. Cuidado. Nem tudo que é lícito te convém. E foi isso que estava acontecendo também comigo. Eu não tenho medo de demonstrar minha vulnerabilidade. Por quê? Porque a simplicidade já estava saindo do meu coração. Para dar lugar ao quê? A cobiça. A cobiça de fazer mais, de ter mais, de ir mais adiante. Eu posso, eu consigo. E aquela ferida foi para dizer, não, filha, você não consegue sem mim. Eu sou o dono da obra. Pare nesse andar agora, no 10º andar que você está. Olhe para mim, Daniele. Tenha mais uma vez um momento comigo. Tenha um momento de secreto comigo. Passe tempo comigo de novo. Alivie as suas feridas. Foi um tempo que eu já não estava mais com bagagem. As bagagens ficaram lá no primeiro andar. Mas foi um tempo que as feridas emocionais, elas queriam, quase me pararam. Quantas vezes eu acho que eu pensei em desistir? Umas 30 vezes. Vou desistir de tudo. Vou jogar ministério fora, chamado. Vou desistir. E ele, sempre que eu passava pelo meu quarto, a tela da minha televisão, ela fica mostrando umas paisagens, quando ela não está ligada, assim, num canal, né? Ela está ligada, mas fica passando. Tem sala de primeiro socorro nesse prédio? Tem. Jesus está lá. Ele é o médico dos médicos. E quando eu passava ali, eu via o Museu do Louvre, eu via a Torre Eiffel, eu dizia, estou ficando doida, porque eu cancelei tudo, Jesus, e o Senhor está me mostrando isso aí, e eu duvidava. Eu dizia, não, não é possível. Não é possível, Senhor, eu não vou acreditar. Eu prefiro ficar nesse lugar de não acreditar mais e deixar o Senhor fazer. Eu quase entrei no lugar de abandonar a minha fé. Eu sofri. A ferida foi forte. Mas os curativos, eles vieram a renovar a minha fé. Curaram as minhas feridas. E onde eu fui curada? Quando o Senhor me mostrava no meu quarto aquelas fotos do Museu do Louvre, aquela Torre Eiffel, e eu dizia, meu chamado é a Europa. Eu sou missionária. Meu chamado é lá. Nenhuma ferramenta vai transacionar o meu chamado. Acontece de o Senhor me levar para lá. Eu ser curada naquele lugar. Porque eu fui curada ali, na França. Eu esboçava uma alegria que só o fruto do Espírito proporciona. Porque eu me vi curada naquele lugar. E como promessa do Senhor, eu saio da França com uma Bíblia em francês. O Senhor dizer, eu faço a obra, Daniela, e eu te mostro aqui, ó, a prova na tua mão, que a obra que faz sou eu na tua vida. O lugar de cura sou eu que proporciono. Está aqui a Bíblia em francês. O Senhor mostrar para mim que eu preciso avançar, porque nações conhecerão o nome dele. E quando eu fui para essa viagem, o Senhor disse para mim, filha, Josué 1:3, onde pisar as plantas dos teus pés, eu te darei por herança. Não é você que vai herdar, sou eu que vou te dar. Mudou o parâmetro. Entende? Então, cuidado para você não perder. Eu não sei ler em francês, eu tenho que pedir ajuda a Jaine. Jaine, você está aí, meu bem? Leia, por favor, se você achar aí sua Bíblia em francês. Josué 1:3. Vou abrir aqui, tá, Dani, a minha Bíblia. Vou abrir aqui e já te A falo. Jaine é minha professora de francês. Vou começar o estudo com ela já esse mês, com outras mulheres em francês, na casa dela. Jesus é tão bom que aqui em Brasília tem uma amiga, veio pela experiência do lar,
frequente a casa dela, ela tem estudo bíblico em francês, eu vou fazer um estudo bíblico na casa dela, já tenho até minha Bíblia. O que o Senhor quer com isso? Pois Eu é, ainda Deus é lindo, mistério, né, Dani? É um mistério. Eu tenho que caminhar os outros andares para saber, né, amiga? Conseguiu aí? Nossa, eu não sei nem o. Estou Job é o abrindo aqui. É Josué. Josué 1:3. Vamos lá. Salmo. Eu quero acompanhar essa leitura, porque essa leitura é profética. Josué 3. Merci. Foi. Era a única palavra que eu sabia. Josué 1:3. Pode ler, amada? Espera aí, que eu estou abrindo pela internet. Espera aí. Josué 1:3. É para ler em francês, é? Para ler em francês. Então tá, vamos lá. Josué 1:3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, como je l'ai dit à Moïse. Onde você pisar a planta do seu pé, eu vou te dar, como eu disse para Moisés, Por herança. por herança. Então, é sobre isso, entende? Como se processam as coisas no reino. O Senhor vai te dando, a partir do momento que você vai, ó, galgando os outros andares. Obrigada, Jaime. E cada andar que você galga, você tem que engrandecer ele naquilo. Senão você perde a essência do que ele quer trabalhar na sua vida. Ele quer que você transborde da essência dele. Isso é maravilhoso. E a simplicidade é que vai trazer isso para você. A simplicidade ela vai desarraigar do teu coração a cobiça, a ambição, a ganância, né? As coisas desse mundo que puxam de nós e nos tiram desse prumo da simplicidade. E aí o Senhor fala, né, lá em Hebreus, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Hebreus 13:5. Paulo aconselha, né, também aos ricos não confiarem nas riquezas que possuem, mas em Deus, e que as repartam generosamente uns com os outros. 1 Timóteo 6:17. Então, o nosso ponto de apoio é justamente o que Jesus quer fazer com a vida de cada um de nós. Não dá para subir os andares sem simplicidade, sem deixar essas bagagens para trás. O ponto de apoio da simplicidade, o autor está dizendo isso aqui, que é lindo. Foi o que começou o nosso jardim secreto, a revolução do simples. O Senhor jogou a gente nesse lugar. O ponto de apoio da disciplina da simplicidade é buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Não existe outro ponto de apoio na disciplina da simplicidade. Então, o que você tem buscado em primeiro lugar? Você tem buscado tantas coisas vãs, tantas coisas desse mundo, que deixa claro que você é o foco central da sua vida? E aí o autor vai jogar a gente em não estejam ansiosos por coisa alguma. Eu lembro que eu estava indo para a igreja domingo e eu ia cantar no coro. E aí eu disse para o meu marido, ai amor, estou tão cansada, não queria cantar hoje não. E ele disse assim, não, minha filha, você quer ficar em casa? Ele me deu a opção, né? Aí eu, não, eu preciso ir. É um lugar que ninguém vai poder ocupar por mim. Aí tá. Quando eu estava no caminho, eu vi duas aves no céu. Uma voava mais em cima e a outra voava simetricamente, aquela ave, só que mais embaixo. Era o Senhor me dizendo assim, filha, onde teu marido vai alcançar, você está ali exatamente cumprindo a sua missão de auxiliador abaixo. Se você furta dessa missão, a missão dele se perde. Dentro do carro, indo para a igreja, eu fiquei muda.
não conseguia nem cantar, entende? Porque o Senhor quer isso de nós, mulheres que se submetam seu coração à vontade dele. Que as suas vontades não vão permear e nem dirigir a sua vida. Quem vai dirigir a sua vida é a vontade do Senhor, soberana sobre você. Às vezes você vai ter opção. O Senhor vai te dar. Mas uma mulher que está arraigada no reino, ela sempre vai buscar entender na palavra quais são as atitudes que ela vai ter. Não vai ser qualquer palavra que você vai liberar. Não vai ser qualquer atitude que você vai ter. E quando eu cheguei lá no coro, né? As irmãzinhas me arrumavam minha beca. A irmã disse assim, quão é importante, Daniela, ver você aqui com a gente. Porque isso mostra o quanto o seu marido é o cabeça da sua casa. Irmã, não precisava dizer isso para mim. Então Deus usou até aquela irmã para me dizer, filha, eu sei que você não canta essas coisas todas. Porque eu realmente não canto. Mas você está aqui, tem um significado para mim, como um Senhor na sua vida. A sua obediência te leva a lugares maiores da minha presença. Entende? Isso é simplicidade. Isso é simplicidade. Uma mulher que tem um coração simples, o coração dela é escancarado pelo Senhor. Ela ama o Senhor de todo o seu coração e sabe que precisa cumprir o ID dela no reino. Cumpra o seu ID, multiplique. O primeiro mandamento que Deus deu a Adão e Eva, ele disse o seguinte, frutifiquem e multipliquem. Se você não multiplicar a essência que o Senhor te deu, você vai estar retendo no reino. Você precisa entender essa multiplicação como um padrão na sua vida, multiplicar discípulos. Multiplicar. Quem são as mulheres que você tem multiplicado, que você tem sentado com elas para ensinar a palavra? Gente, eu não perdi isso dentro da minha casa, não posso perder essa essência. A experiência do lar me trouxe isso, mulheres à mesa, e eu estou continuando isso no Jardim Secreto. Sexta-feira as mulheres estão aqui em casa. Eu estou com vocês durante a semana. Isso é uma mesa preparada de um banquete pelo Senhor aqui também. Não percam essa formação de discípulos de Jesus. Não perca isso de vista. Formar discípulo é carne na carne, né? Relacionamento. Você só consegue mostrar aquilo que você carrega. Você só consegue transbordar aquilo que você tem dentro de você. Se seu copo está cheio, vai transbordar. Mas se está vazio ainda, então pare. Tem um tempo ali com o Senhor. Tem um tempo de secreto. Tem um tempo de curar a ferida. Tem um tempo de você entender a simplicidade, entender o reino. E só depois saia desse lugar. Mas saia. Não fique o tempo todo na portaria. É muito bom ficar na portaria. A pastora Juliana falava sobre isso essa semana. Ela era tão bom quando Jesus me chamava de filha, me botava no colo, mas chegou um tempo que ele disse, filha, está na hora de você cumprir o seu ID. Eu preciso aqui receber outras pessoas, curar também elas, e você já está curada. Quem cura, cura. Você foi curada por mim, agora vai lá e mostra para eles que sou eu que sou a cura. Fala disso. Vai. A grande comissão é real. E aí vai se fazer presente e pregar o evangelho a todas as nações. A todas as nações só chega quando você faz o ide. Ide, sai, vai. É um imperativo dizer assim, vai, se lança. Vai andar aí, o prédio está disponível para você. O prédio está aí disponível. Mas você quer levar tanta coisa, tanta gente, tanta bagagem. Não, deixa aqui comigo, eu carrego o teu fardo, porque o meu é leve. Não precisa tu carregar, deixa aqui comigo. É sobre isso, mulheres. É sobre isso. Que o reino dos céus se faça real na sua vida. Que você entenda ele, que você processe ele dentro de você. Que você viva com simplicidade.
sabendo que o Senhor tem olhado cada direção que você toma. A porta é estreita, não é larga. Sempre que a porta for muito larga, estranhe. Não, essa porta não é para mim, não. Jesus diz: eu sou a porta. A porta da fronteira é Ele. A porta das nações é Ele também. Então, precisa com que você, lembra que eu orei lá no início, tem mulheres que vão entregar hoje coisas que elas carregam há tanto tempo, que elas mesmo nem sabiam. Tire hoje uma idolatria do seu coração. E a gente faz idolatria com pessoas. A gente faz idolatria com coisas que a gente quer alcançar. Não carregue isso. Não carregue idolatria, não carregue cobiça, não carregue ganância. Entregue tudo no altar. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Hoje a aula foi toda entrelaçada, o Senhor foi me dando assim, ó, a semana inteira. Ele foi falando, e ele falava da matemática do reino, e eu, que matemática, Jesus? A matemática, filha, do meu reino é a multiplicação. Quanto mais as mulheres quiserem dividir algo que é meu, menos elas vão compreender o que é viver o reino. A aula foi toda, ele trouxe isso hoje. A aula é dele. Gente, eu não me lembro depois de nada. Não adianta. As mulheres dizem, você lembra daquele dia? Você... Não lembro. Até o Covid me passou minha memória e levou. Para Jesus provar que ele é Deus na minha vida. Então, é sobre ele, sempre. E que agora você possa entregar o seu coração verdadeiramente nessa oração. Se há algo mal que anda te corroendo, te lançando nessa dor, nesse lugar de desespero, de desânimo, de frustração, de ansiedade, lança sobre ele, porque ele tem cuidado de nós. Mas um mandamento ele pede: busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. E as demais coisas que estão pairando ali sobre a tua vida, que estão ao teu derredor, será acrescentada a você. Amém? Vamos orar para a gente terminar e depois eu quero deixar um tempo para quem quiser compartilhar. Senhor Deus, obrigada, Pai, por essa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós aqui fomos um lugar tão profundo da tua presença. Entender que esse lugar é um lugar que o Senhor nos lança, que pela força humana nós não conseguimos chegar. Pai, muitas mulheres estão ali naquela portaria. E elas abraçam umas às outras, e ela vive esse amor que o Senhor nos proporciona, esse primeiro amor. Mas tem mulheres que já estão trabalhadas aqui. E o que o Senhor vai dizer, filha, está na hora de você ir. Está na hora de você pegar esse prédio e começar a subir, filha. Eu te desafio nessa noite a você sair do seu lugar, que um dia você saiu para me receber na sua vida. Você saiu daquele lugar e foi lá na frente e me recebeu como Senhor e Salvador da sua vida. Eu lhe dei acesso a essa portaria. Agora está na hora de você provar que verdadeiramente me ama. Porque eu amo você. Agora você me ama? A pergunta que Jesus faz nessa noite é essa. Você me ama ao ponto de deixar para trás tudo que há no teu coração de idolatria com pessoas, idolatrias de coisas materiais, de cobiça, ganância, ambição por um lugar, por um reconhecimento. Tem mulheres que precisam de um tapinha nas costas para serem vistas, reconhecidas. Você está pronta, filha, a sair desse lugar para começar a subir esse prédio e provar que verdadeiramente você me ama? Porque a maior prova do seu amor por mim vai ser eu ser engrandecido pela sua vida. Cumpra o seu ídolo. Pegue a minha cruz e siga. Eu levei uma cruz pesada por você. Você está pronto a levar a sua por mim? O evangelho é isso. E o Senhor nos diz: no mundo tereis aflições, filha. Eu venci o mundo, olha para mim. Olha com teu olhar para mim. E o Senhor hoje cantava no meu coração: teu maravilhoso olhar, teu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver.
Meu maravilhoso olhar. Esse olhar que Jesus, só Ele te olha. Você é capaz de transbordar desse amor na vida de outras pessoas por Ele. Compra o seu ID. Entregue tudo no altar hoje do Senhor. Saiba que um dia apenas nos atos deles vão valer mais do que 1000 fora dele. Entregue. Entregue os 1000 dias. Entregue aquilo que você não consegue mudar. Entregue a circunstância difícil que você está vivendo. Entregue tudo isso. E saiba, Ele cuidará de você. Enquanto você se dispõe a ir, Ele vai te aprontar no caminho. Ele vai te aprontar como Ele aprontou a rainha Esté, como a noiva. Aquela menina que saiu de uma circunstância difícil, mudou até de nome para se tornar rainha no reino dele. É isso que o Senhor quer fazer conosco também nessa noite. Pai, nos ajuda. Não deixa com que esses sentimentos corrompam o nosso coração. Que as nossas dores caiam hoje por terra no poder que é no nome de Jesus, porque o Senhor cuida das nossas feridas. O Senhor é o bom samaritano. O Senhor nos coloca até no hospital, se for preciso, para falar conosco. Porque tem mulheres aqui que tiveram que passar por um hospital para Jesus falar com elas e elas reconhecerem quem Jesus é. O Senhor está falando isso essa noite. Filha, não quero te colocar novamente naquele lugar. Olha para mim nessa noite. Olha para mim. E agora está na hora de você demonstrar que verdadeiramente você me ama. Adote a simplicidade do que eu fui na sua vida. Você não quer ter o meu caráter? Você não quer ter o meu caráter? Como você vai caminhar no meu caráter se você não entrega? Se você retém tudo para você. Até os seus problemas você retém. Entrega tudo no meu altar. Hoje é um tempo de entrega, Pai. E essas mulheres aqui sabem verdadeiramente o que precisam entregar, assim como eu. Pai, eu quero te entregar ainda o que há de mal no meu coração que me corrompe. Eu quero só olhar para Jesus. Eu não posso avançar o prédio com tanta rapidez. Eu, Daniele, preciso ir um passo de cada vez. Experimenta isso na minha vida hoje, Pai. Essa é a minha vulnerabilidade. Eu entendo e processo as coisas do Senhor com rapidez. E com essa mesma rapidez eu quero andar. E às vezes eu me apresso tanto que eu saio, Senhor, da tua presença. Portanto, Pai, me leva de volta para onde eu preciso ir. Descer 2, 3, 4, 5 andares, se for necessário. Pai, em nome de Jesus, avança mulheres de andar. Joga elas nesses andares, Senhor. E que elas possam, assim, cumprir o teu ídolo, levando o evangelho da cruz. É assim que eu te peço nessa noite, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, mulheres? Nossa, foi forte, eu não queria mais voltar. Queria ficar lá, ó. Estava vendo tantas coisas lindas, espirituais, com tantas mulheres, né? E o Senhor falou que colocou mulheres em hospital para que o nome dele fosse reconhecido na vida dela, porque ela não conhecia verdadeiramente o Senhor. Eu não sei quem é, você sabe, mas hoje é tempo de você sair desse hospital. Saia desse hospital, ele já te cuidou, ele já te curou. É tempo de você agora provar que ama ele verdadeiramente. Que tudo que ele fez na sua vida precisa ser falado, precisa ter testificado. E pessoas vão chegar até você e você vai testificar o nome dele, através da circunstância que você passou. Lembre-se, tudo que você passa nessa terra não é em vão. Não é em vão. Tudo tem um propósito debaixo do sol. Eclesiastes 3, 11. Amém, queridas? Por mim, eu passava a noite toda aqui falando para vocês. Mas eu preciso servir minha família agora, meu amado, minhas filhas, tá bom? Eu quero deixar aqui um tempo, se vocês quiserem falar algo. Estava forte, né? Hoje foi muito forte. Saibam que esse livro, ele nos lança num lugar totalmente diferente. Ele nos lança na disciplina mesmo das coisas espirituais. Eu quero que vocês cresçam em graça e sabedoria na presença dele. E a nossa próxima aula vai ser solitude. Quem é você quando está somente você e o Senhor? Vamos trabalhar isso também. Como você ter essa solitude dentro de você, né? Então, semana que vem vai ser na segunda, tá? Porque eu não vou encontrar com as mentoras. E aí, eu vou encontrar com vocês na segunda-feira à noite, das 7 às 8.
para a gente trabalhar essa solitude dentro de nós. É muito importante, tá, gente? A solitude também. Todas as disciplinas, tá bom? Quero que vocês tenham uma semana abençoada. Pode falar, Jaque. Jaque Barreto. Quer falar, querida? Esse horário é bom, porque termina cedo, a gente consegue servir a família. Minhas filhas estão dormindo mais cedo, porque elas estão estudando de manhã. Então, eu tenho que servi-las, né, jantar essas coisas mais cedo, tá? Por isso que eu estou fazendo mais cedo, tá bom? Alguém quer falar? Podemos nos despedir, então? Então, queridas, até a próxima aula. Amo vocês. Beijo, foi maravilhoso. Nossa, estou aqui, meu coração tá assim ainda. O Senhor falou muito. Essa aula foi forte. Essa aula foi forte.